convido você a abrir sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, a fazer uma pequena recapitulação sobre o que nós estamos falando. O título da mensagem é As Recordações que Deixamos. E semana passada nós começamos a falar sobre esse texto. Começamos falando um pouco que as nossas vidas são como cartas abertas, cartas de Cristo, escritas por cada um de nós. E Paulo, quando estava escrevendo essa carta aos Tessalonicenses, ele em Atos capítulo 17 implantou essa igreja em 3 semanas. Ele foi expulso de Tessalonicenses por algumas pessoas que não gostaram da sua mensagem. Depois disso ele foi para Bereia, e lá em Bereia também ele foi expulso de Bereia. E aí depois de um tempo ele deixa Timóteo e deixa Silas lá em Tessalonicenses. Ele tem que ir para Atenas e depois de um tempo ele escreve essa carta para esses irmãos. Então basicamente ele passou 3 semanas com os irmãos e escreve essa carta lembrando algumas características desses irmãos. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3 diz: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E essas eram as recordações que Paulo tinha daqueles irmãos. E nós começamos semana passada falando, se nós pudéssemos recordar de algumas pessoas, quais seriam as características. E a primeira característica que Paulo recordou foi da operosidade da vossa fé. Era uma fé cristã que não simplesmente ficava no falar, mas era uma fé que agia, uma fé que se comprovava através de ações práticas, que envolvia a totalidade da pessoa. Não era uma fé só de boca para fora, mas envolvia a forma de viver. E se você observar no mesmo capítulo, versículo 6, ele diz: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto em que meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Paulo aqui dizendo então que aqueles irmãos, uma vez que se converteram, eles não só diziam que eram cristãos, mas estavam se esforçando para ser imitadores de Paulo, mas também imitadores de Cristo, não é? Não só isso, mas no meio de muita tribulação. Se Paulo durante 3 semanas foi perseguido, imagina a perseguição que aqueles irmãos estavam tendo. Mas uma vez que eles creram no Senhor Jesus, a fé deles continuava crescendo. Eles estavam buscando ser imitadores de Cristo, imitadores de Paulo. Então era uma fé que mudou a atitude da vida, mudou a vida deles, para eles poderem cada vez mais buscarem fazer o que agradava a Deus. No versículo 9 também a gente viu, semana passada, como a fé deles foi operosa, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamavam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servires o Deus vivo e verdadeiro. Então, antigamente eles seguiam a antigos ídolos, e Paulo agora aqui reconhece que mesmo, não só eles falavam que tinham uma nova fé, mas também repercutiu de alguma forma que eles deixaram os antigos ídolos e agora estavam tomando decisão de servir o Deus verdadeiro. Então era uma fé que agiu, que as pessoas podiam ver e que isso já estava chegando a outros lugares. Já vimos também outros textos, como Tiago 1, 22 a 25. Nós não vamos ler lá o seu texto da semana passada, que nós vimos que falava que nós devemos não ser só ouvintes da palavra, mas praticantes. E Efésios 2, versículos 8, 9, que a salvação não é pelas obras, mas que nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, uma vez que nós somos salvos como cristãos, as nossas atitudes precisam ser outras. Então, semana passada nós vimos que as qualidades que Paulo lembrou daqueles irmãos eram as atitudes de uma fé que exerciam boas obras, uma fé que mudava de atitude. A segunda atitude de Paulo, a segunda recordação que Paulo tinha daqueles irmãos, era a abnegação do vosso amor. Era um amor que era um esforço motivado pelo amor. A abnegação também pode ser traduzido como um trabalho que produz fadiga ou exaustão.
Era um amor que, na realidade, chegava ao ponto onde você fica cansado de fazer o bem ao próximo. É como aquele marido que chega para o pastor reclamando, né, dizendo: olha, pastor, eu fiz tanto, eu faço tanto pela minha esposa, pastor. Olha, eu faço, e nunca parece que a minha esposa consegue reconhecer isso, pastor. E aquele pastor muito sábio chega para ele e fala assim: agora começa o seu trabalho de amar. Porque o amor justamente sacrificial, o amor que Jesus Cristo demonstra, é justamente aquele amor que vai além do que um amor normal. É um amor que realmente vai além do que a sociedade diz, o amor sacrificial. Tem a ver com o amor que está disposto a se submeter, até mesmo a se negar ou anular aquilo que você tem direito em favor do outro. É um amor abnegado, é muitas vezes você ter aquele direito, mas porque você vê o outro, você está direito a poder dizer: não, eu vou abrir mão do meu direito para que aquela outra pessoa possa ter acesso àquilo. Abra sua Bíblia em João capítulo 13, né, um dos grandes exemplos do amor abnegado, de alguém que veio aqui na terra e abriu mão, foi o próprio Cristo. João capítulo 13. Todo o capítulo, justamente Jesus deixa bem claro, desde o primeiro versículo, né, até o restante dele, falando sobre a importância desse amor abnegado. E logo no versículo 1, Jesus já deixa bem claro da forma como foi esse amor. Versículo 1 diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, eles o amou até o fim, né? E mais uma vez, para mim me chama a atenção, uma vez pregando sobre esse texto, eu fiquei pensando: imagina só Jesus amando Judas. Todo mundo fala que é fácil amar, né? Aqueles que estão perto da gente, talvez João, que é conhecido como discípulo amado. Mas imagina você numa mesma refeição sabendo que o traidor iria te trair. E ele os amou até o fim. Na sequência do texto, justamente, Jesus vai para uma refeição com eles, e era costume do dono da casa que justamente, pelo menos, lavasse os pés, não é? E aqui a gente tem sapatinhos bonitinhos, né, que protegem os nossos pés. Mas imagina, talvez, né, você andando no meio do barro, né, aqueles pés todos com barro vermelho, encrustado, bem bonitinho, né? E chegando lá, e detalhe, né? A gente senta na mesa, né, e fica bem longe do pé. Mas vamos imaginar no tempo de Jesus, aonde eles não tinham cadeiras, onde eles se sentavam literalmente no chão. E o pezão de um ficava onde? Quase no rosto do outro. E um pé ficava no rosto do outro. E era assim que eles comiam ali nas mesas. Então era necessário que pelo menos alguém, ou o dono da casa, ou o servo, pelo menos desse uma instrução básica. Gente, a gente já pede para lavar as mãos, né? Pelo menos, por favor, lave seus pés, né? Mas Jesus chega lá e nem isso acontece. Mas Jesus, que era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, pega a toalhinha, né? Vendo aquela situação, e começa a lavar o pé de cada um dos seus discípulos. Peraí, mas ele era o rei, ele podia exigir, falar assim: ô, cadê o dono da casa? Ninguém vai lavar o pé aqui, não? Acho que é até uma refeição aqui, não. Ele não questiona, ele simplesmente vai lá e serve. E faz bem. E lá no versículo 13, versículo 14, depois de lavar os pés, ele diz: vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos laveis os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Jesus não só lava os pés, mas ensina para eles que o sinal de humildade, de abrir mão, de poder demonstrar o amor um pelo outro, deveria ser uma prática de todos. Não só do Mestre, se começou do Mestre, deveria ser de cada um daqueles discípulos, deveria ser de cada um de nós. Quando eu estava preparando esse estudo, um dos livros que eu li, uma frase me chamou a atenção que diz: às vezes você tem que sujar as mãos
ou molhar as suas mãos para mostrar o amor de Cristo. E algumas vezes a gente não quer fazer isso. Ah não, pastor, poxa, varrer a frente da igreja no início do culto, por que eu vou fazer isso? Se tem alguém que vai fazer, pastor. Ah, pastor, ficar aqui depois do culto para poder conversar com visitantes sobre Jesus, por que eu vou fazer isso, pastor? Eu tenho meu horário, né? Vai começar a minha série de filmes, eu não posso perder a sequência da minha série. E a gente começa a colocar tantas outras coisas que a gente não está disposto a poder abrir mão de um amor sacrificial por causa de uma outra pessoa. E esse é um problema, porque a gente muitas vezes não está disposto nem a sujar nossas mãos, nem a molhá-las, para poder demonstrar o amor de Cristo. Tem a ver com colocar o desejo do outro acima do meu próprio. Uma das lições e uma das parábolas que nos ensinam isso é a parábola do bom samaritano. E quando a gente olha essa parábola lá em Lucas capítulo 10, abra lá comigo rapidinho. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Do versículo 30 ao 37 é a parábola inteira. Eu quero ler com vocês os 3 primeiros versículos para dar as ênfases e depois a gente vai ler os outros 2 versículos com as devidas pausas. Versículo 30 diz, Jesus prosseguiu dizendo, certo homem que descia de Jerusalém para Jericó, veio a cair nas mãos de salteadores, os quais depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o passou de largo. Semelhantemente um levita que descia por aquele lugar e vendo também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e vendo compadeceu-se dele. E chegando-se pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. A gente tem aqui, claro, uma parábola que Jesus, existia, claro, um fariseu, né, tentando perguntar um pouquinho ali a partir do versículo 25 sobre quem é o meu próximo, tentando se justificar através da lei. E Jesus está dizendo para ele que na realidade é muito mais do que a lei, a prática, na realidade, não é só saber a lei, mas existiam coisas maiores do que a lei. Mas muitas vezes a questão é a gente parar e ter a mesma atenção que alguém que pouco teria atenção teve. O samaritano, a gente sabe que ele não se davam com os judeus. E o que a gente percebe aqui nesse versículo do 33, que literalmente, ao seguir o seu caminho, ele decide passar perto. Enquanto no 31 e no 32, tanto o sacerdote quanto o levita decidiu passar largo. E essa é uma lição muitas vezes que a gente precisa aprender sobre o amor, é que Deus vai colocar pessoas no nosso caminho, que algumas vezes a gente vai querer passar largo. A gente sabe que aquela pessoa vai nos procurar e a gente cada vez mais vai querer evitar. Ai, de novo aquela pessoa. Poxa vida, por que eu vou... né? Ela vem falar comigo de novo. Aí ela entra por ali e você sai por ali. E a gente tem que ter esse cuidado sobre o amor. Porque algumas vezes Deus vai colocar pessoas que a gente precisa demonstrar o mesmo amor que o samaritano teve. Né? Ele decidiu passar perto dos necessitados. Ele se compadeceu, esteve disposto a poder abrir a mão dos seus próprios recursos. Né? Olhou a necessidade, cuidou dos ferimentos, aplicou óleo, vinho, colocou seu próprio animal, andou do lado, né? Levou até a hospedaria, abriu mão dos seus próprios recursos para poder cuidar daquela pessoa. Eu acho que muitas vezes quando a gente pensa sobre o amor, poucas vezes a gente está disposto a poder fazer isso. A gente precisa, quando Paulo olha para aquela igreja, Paulo vê uma igreja que estava disposta a poder cuidar uns dos outros. E algo que com a igreja de Tessalonicenses, que a gente também percebe dentro do texto de toda a carta, é que o amor sempre há espaço para que a gente possa crescer.
Quero abrir com vocês em 3 textos. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12. Paulo elogia ele no começo, mas olha só o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 13, versículo 12. Ele diz, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Então sempre a gente tem a oportunidade de poder crescer no amor. Eles são elogiados. E o desejo de Paulo é cada vez mais aumente. Dá uma olhadinha em capítulo 4, versículos 9 a 10. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar uns aos outros. E na verdade estáis praticando isso, mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. O que Paulo está dizendo, fala assim, olha, vocês estão indo muito bem, mas olha, continuem crescendo cada vez mais em tudo isso que vocês estão fazendo. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Segunda carta que Paulo escreve para esses irmãos. Ele diz, irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor uns para com os outros vai aumentando. Então talvez você está aqui e fale assim, pastor, eu já tenho um amor abnegado, né? Eu já estou disposto a poder abrir mão das minhas coisas para todos aqui. Sempre tem espaço para poder crescer um pouco mais. Sempre tem oportunidades para que o nosso amor cada vez mais aumente. Mas algumas perguntas são importantes, né? Você até pode servir... o que é mais difícil abrir mão em detrimento dos outros? Uma pergunta para a gente poder fazer. Talvez tenha uma área da nossa vida que você falar, pastor, isso eu não estou disposto a poder abrir mão. Pastor, essa área para mim é tão complicada, eu não quero, isso não. Quais são as pessoas talvez que você sabe que você está deixando de lado e que você talvez precise orar e falar assim, pastor, essa pessoa eu não estou amando como eu deveria amar? Ou quais são os passos necessários para que o seu amor aumente cada vez mais? Talvez Deus já tenha colocado para você, olha, você precisa exercer mais nessa área, você precisa fazer mais isso, para cada vez mais o nosso amor aumente. E para a gente poder encerrar o texto, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3, a terceira recordação do apóstolo Paulo, para a gente poder, que ele lembra daqueles irmãos, era a firmeza da vossa esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra firmeza tem a ver com persistir, com paciência, com constância, com tolerância, com não se desviar do seu propósito, mesmo no meio dos sofrimentos ou dificuldades que tentam abalar o nosso exterior. O que Paulo ressalta aqui naqueles irmãos é que eles tinham tanta esperança no Senhor Jesus Cristo, que mesmo os ataques externos, aquilo não abalaria a esperança que eles tinham em Deus. Mesmo que houvesse perseguição, a firmeza na esperança em Cristo os fazia continuarem firmes. E era aquilo que Paulo lembrava deles. Quando a gente lembra mais uma vez em Atos 17, a gente percebe lá toda a luta que eles tiveram. Ao ponto de alguns fariseus pagarem alguns malandros para poder ir lá perseguir Paulo na casa onde eles estavam. E é isso que acontece. Abre lá comigo em Atos capítulo 17. Vamos dar uma lidinha lá, só para a gente poder entender exatamente o que estava acontecendo em Atos capítulo 17. Atos capítulo 17. Versículo 1 diz, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados,
arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E esse dizia: Ele é Cristo Jesus, a quem vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos com Paulo e Silas, bem como numerosas multidões de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de invejas, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuraram trazê-los no meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: esses têm transtornado o mundo, chegando também aqui, os quais Jason os hospedou. Todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão quanto as autoridades ficaram agitadas ouvindo essas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Então percebe mais uma vez todo o problema que estava acontecendo. Perseguição, problemas, dificuldades. Mas mesmo assim, por causa de Cristo, da esperança que Cristo iria voltar, aqueles irmãos estavam firmes, inabaláveis. A certeza que Cristo estaria com eles. Abra sua Bíblia, mais uma vez, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. No versículo 3 a gente já viu um pouquinho, mas ele diz: e para guardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, quem nos livra da ira vindoura. O próprio texto nos fala que a base da firmeza é o Senhor Cristo que está nos céus. A certeza daqueles irmãos era tanta que Jesus iria voltar, que alguns deles, a gente não sabe se por oportunismo ou não, começaram e largaram os seus empregos, e a gente encontra isso lá em 2 Tessalonicenses, né? E começaram a comer na casa dos irmãos, né? E aí chegava lá na casa do irmão: irmão, tudo bem, hoje vim comer na tua casa. Ué, você não trabalha não? Fala: não, Jesus está para voltar, né? E você sabe, né? Agora quero só me dedicar à obra. E Paulo dá uma bronca neles lá em 2 Tessalonicenses e fala: não, irmãos, calma. A gente sabe que Jesus vai voltar, né? Mas aquele que não trabalha, que também não coma, né? Mas eles tinham essa certeza que Jesus ia voltar. E essa firmeza, Paulo elogia deles e diz: olha, fiquem firmes, né? E era bom ter essa firmeza. Não importa as dificuldades, Cristo está para voltar. Eu acho que essa firmeza nós precisamos ter também, porque todos nós passamos por dificuldades. Talvez você está passando uma instabilidade na área financeira, na área de saúde. E talvez você está pensando em desistir, talvez até mesmo da vida cristã. Mas, pastor, tem tantas dificuldades na minha vida que, poxa vida, acho que nem vale muito mais a pena. Mas o mesmo foco que esses irmãos tinham da vinda de Cristo, da certeza que Jesus vai voltar, nós precisamos ter. E quando Jesus voltar, todo choro, toda lágrima, toda tristeza vai acabar. E junto com Cristo lá no céu, nós vamos poder viver eternamente, alegres por causa da presença de Cristo. E essa firmeza nós precisamos ter. Não é? Talvez a gente está buscando a esperança em um partido político. Talvez a gente está buscando a esperança num sistema filosófico. Talvez a gente está buscando a esperança em pessoas. Mas só Jesus pode nos dar a verdadeira esperança. Uma esperança eterna e uma esperança verdadeira. E talvez nós também possamos estar buscando esperança, e essa esperança vai ser fortalecida, e nós vamos adquirir essa esperança quanto mais nós conhecermos e quanto mais nós nos dedicarmos para o Senhor. Quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais eu vivo para Ele, mais o céu vai se tornar real. Agora, quanto menos eu o conheço, quanto menos eu me relaciono com Ele, menos eu vou pensar no céu. E essa é uma realidade que nós cristãos precisamos cada vez mais buscar e viver.
não só de um culto, não só de 2 cultos, mas é diariamente. Então, talvez a gente está envolvidos com tantas outras coisas, com tantas outras atividades, e a gente acaba se esquecendo de poder buscar a fonte da verdadeira esperança, que é a palavra de Deus, que é o Senhor Jesus. Talvez, o que será que tem nos atrapalhado a nos dedicarmos mais para o Senhor? Que talvez essa noite a gente também precise avaliar, pensar e deixar. Vimos hoje que Paulo lembrou das 3 características daquela igreja, que fizeram a marca daquela igreja. Primeiro, a operosidade da fé deles. Uma fé que produziu, que mostrava que aquela igreja era uma igreja diferente. A abnegação do amor, uma igreja que estava disposta a poder abrir mão do amor para se sacrificar por causa dos outros, um amor sacrificial. E uma firmeza da esperança em Cristo Jesus. Uma fé que não se abalava. Tinham problemas, tinham dificuldades, não se abalava. E como eu comecei a mensagem semana passada se alguém fosse olhar para a sua vida e fosse escrever uma carta de você, a pergunta é quais características ou quais lembranças as pessoas teriam da sua vida? Será que escreveriam, esse foi mais um chato? Ou será que teriam características espirituais que poderiam dizer de você e dizer, não, realmente, me recordo daquele irmão que realmente fez a diferença aqui. Aquele irmão que realmente investiu em vidas. Aquele irmão que realmente falava do amor de Deus. Aquele irmão que tinha uma fé operosa. Aquele irmão que abria mão realmente em amor aos outros. E se talvez você, observando a sua vida, acha que tem outras características que podem ser adicionadas, não só essas 3, mas que hoje possa ser uma outra oportunidade que Deus nos dá, para que a gente possa mudar e poder viver de uma forma que agrade a Deus, que faça diferença na vida de pessoas. Convido você a fechar seus olhos, nós vamos falar mais uma vez com Deus. 2 Coríntios capítulo 3, 2 diz que nós somos a carta de Cristo, conhecida e lida por todos os homens. Se tem algo que precisa mudar na sua vida para que a carta de Cristo possa ser melhor lida, talvez é a hora de agora você conversar com Deus. Pedir perdão. Pedir para Deus poder te fortalecer. Pedir a ajuda de Deus para que você abandone áreas ou pecados que não agradam, para que a nova carta, uma nova letra, possa ser escrita para a honra e glória de Deus. Para que as pessoas olhem para você e digam, olha, esse tem uma bela história. Eu me recordo dele por causa da fé dele. Mas talvez você está aqui e fale assim, pastor, eu quero ter uma nova história. Eu tenho vivido minha vida, mas eu não tenho considerado Deus. Até agora eu tenho vivido minha vida, mas pensando bem, eu acho que eu preciso considerar Deus na minha vida. Já ouvi falar de Jesus, eu sei que ele morreu na cruz, mas ele ainda não é o meu Salvador. Eu não tenho uma certeza, pastor, se eu morresse essa noite eu iria para o céu. Mas essa noite eu gostaria de ter essa certeza, pastor. Eu não sei como, mas eu gostaria que o senhor orasse por mim, que alguém tivesse a oportunidade de poder sentar comigo, eu poder compartilhar um pouquinho mais de como eu posso ter a certeza de que se eu morresse hoje eu poderia ir para o céu. Pastor, ora por mim. Eu não sei como, mas eu gostaria de ter essa certeza essa noite. Se você está aqui, você não tem essa certeza, mas gostaria de ter. Quer que eu inclua seu nome nessa última oração? Levante sua mão, onde você estiver, eu quero orar por você. Alguém gostaria de dizer, pastor, ora por mim? Eu não tenho essa certeza, mas eu gostaria de ter. Alguém? Amém. Mas alguém gostaria de dizer, pastor, ora por mim? Eu não tenho essa certeza, pastor, mas eu gostaria de ter. Alguém? Nós vamos orar. Obrigado, Pai, mais uma vez, pelo grande privilégio de nós entrarmos em Tua presença e obrigado porque o Senhor usou a igreja de Tessalônica para poder nos mostrar que a gente precisa viver conforme a Tua vontade, mas também viver de uma forma onde a forma como nós vivemos podemos impactar a vida de pessoas. Meu Deus, cada crente aqui tem esse desejo no seu coração e que essas marcas cada vez mais possam fazer a diferença na vida de pessoas que não Te conhecem e que isso possa redundar também em louvor e glória para o Senhor.
Ó Deus, cada oração feita aqui essa noite, que o Senhor venha ouvir, e que as atitudes e as decisões tomadas aqui também sejam para a honra e glória do Senhor. Deus, obrigado pela vida da Karina, que levantou sua mão, e, ó Deus, peço que essa noite ela possa sair daqui com a certeza da salvação, e que o Senhor venha trabalhar no coração dela e dê sabedoria em quem for compartilhar a sua palavra, para que, ó Deus, ela possa sair daqui com essa certeza. Pedimos, ó Deus, pelo restante da semana. Sabemos que não será fácil, com muitas lutas, mas também com a certeza que o Senhor estará conosco. Que a nossa fé não seja abalada, mas que possamos retornar no próximo final de semana, alegres, porque os Senhores têm trabalhado e estado conosco, com a certeza, ó Deus, que vale a pena servir ao Senhor e adorá-lo por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito no meio do seu povo. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós agradecemos o nome de Jesus. Amém.